Meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Agradeço imensamente mais essa oportunidade de encontro. Poder estar aqui e agora aproveitando para quem não ouviu que nós começamos um pouquinho antes a conversar nos bastidores, né, Thelma? E depois agora, ainda fiz uma brincadeira com o único homem que tinha entrado no nosso evangelho, que era o Ademar, e ele agradeceu uma mensagem, ele só não contou o horário que eu mandei a mensagem para ele. Acho que era em torno de umas 5h30, 6 horas da manhã, já com toda essa energia de gratidão por poder estar aqui com vocês, e uma gratidão pensada, planejada, porque quando o Alfredo me fez me passou a lista dos dias que eu poderia estar com vocês aqui online, eu escolhi o domingo de hoje, porque eu queria, assim, em particular, agradecer muito a espiritualidade, porque nesse mês de fevereiro as minhas duas filhas nasceram, uma no dia 12 e a outra no dia 20. E dia 22 eu queria acoplar o meu processo de entendimento sobre o quanto a gratidão é importante na nossa vida. E não teria momento mais sublime, mais íntimo entre o contato meu com a espiritualidade do que estar podendo aqui estar com vocês, fazendo o evangelho em forma de gratidão, a chegada delas, a vinda desses dois espíritos que me escolheram como mãe, a Amanda e a Luísa. Então hoje não é um dia de festa, é um dia de muita festa, mas como com a Jaqueline nada acontece assim de forma muito simples e natural, Thelma, porque no nosso outro evangelho já tinha algumas coisas acontecendo, então nesse evangelho, antes de começar, eu vou falar que quando eu escolhi o tema, tudo começa com a oração, eu talvez não tivesse entendido verdadeiramente o significado do orar, né? E ontem, a hora que eu estava aqui nos meus afazeres domésticos, antes de começar o evangelho, é bom que vocês saibam, porque eu exercitei muito, eu fiz muita prova ontem desse processo de oração. Eu sofri um acidente doméstico, Thelma. Você, como médico, deve falar, Jaque, o que você está fazendo aí? Eu estava lavando a cozinha e caí com muita, muita, muita força e bati muito forte o cóccix aqui. E a minha preocupação era de eu não conseguir ficar sentada hoje fazendo o evangelho com vocês. Mas eu falo para vocês, tudo começa com a oração. E como a intenção de estar aqui sorrindo, agradecendo e feliz foi muito maior, não ia ser um tombo de dona de casa. E olha que eu fiz tudo certinho, viu, Thelma? Pra você não brigar comigo como médica, eu usei os EPIs. Eu estava de bota, estava tudo certinho. Mas aconteceu. E às vezes, por causa da fragilidade do nosso corpo físico, né, a gente já pensa, ai meu Deus, não vou conseguir. E isso foi mais uma prova de que tudo posso naquele que me fortalece. E a vontade de estar aqui de manhã, para a gente entender que oração nada mais é do que hora da ação. E essa hora da ação é estarmos em conexão com o nosso pedido de muita humildade e nos colocarmos prontos para a vontade do Pai em nossas vidas, esse é o principal significado da palavra oração. Nós vamos estar falando aqui no capítulo 27, que fala de pedir e obtereis e fala da qualidade da prece, mas nós vamos estar entendendo primeiro o significado da palavra oração. Porque nós passamos por encarnações e mais encarnações, entendendo que as coisas acontecem, nós já sabemos que nada acontece ao acaso, mas que as coisas acontecem e que elas estão simplesmente acontecendo sem que necessite da nossa participação naquilo que diz respeito à nossa vida. E nós muitas vezes invertemos esses valores no nosso aprendizado, colocando que a gente está numa posição de humildade, de resignação a Deus e à espiritualidade, com confiança, mas na grande maioria das vezes, quando as nossas provas de fé chegam, o nosso medo é muito maior do que a nossa fé. A nossa falta de confiança na previsão daquilo que vai acontecer
sendo tudo colocado na mão de Deus, muitas vezes ela não é verdadeira, o quanto a gente quer que ela seja. A gente traz uma aparência de acreditar, de confiar, mas na grande maioria das vezes, através da nossa postura, através do nosso comportamento, através da forma como nós vamos agindo, a gente vai fazendo que caia por terra tudo aquilo que, se nós tivéssemos um processo de confiança maior, trabalhando dia após dia, mês após mês, ano após ano, os resultados para nossa consciência desperta seriam outros. E quando eu falo resultado para as nossas consciências despertas seriam outro, porque se nós já temos muita clareza em tudo aquilo que a gente aprende no evangelho, ou pelo menos tudo aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, porque passa pelo filtro do nosso aprendizado, da nossa consciência, e a gente vai sentindo isso verdadeiramente através até das nossas células, nós vamos percebendo que a gente ainda está muito fragilizado com relação a esse processo de conectar o nosso espírito com o divino. E eu falo frágil porque muitas e muitas vezes assim, no momento nosso de prece, que é um momento onde a gente se prepara para resguardar aqueles minutos, para que a gente muitas vezes vá conversar com Deus, seria essa a palavra certa, conversar com Deus. A gente acaba a nossa conversa e o primeiro pensamento, e isso eu estou falando por mim depois, se vocês quiserem, porque hoje eu estou com uma energia para ficar aqui até depois para pergunta, se a Thelma autorizar. Agora, se a Thelma não autorizar, vocês mandam a perguntinha depois e a gente vai se conversando, porque eu estou vendo aí o pessoal que está sempre comigo, a gente vai tirando as dúvidas do que ficou do Evangelho. Mas se puder também, eu vou estar aberta a perguntas. Mas nesse processo principal da prece, Jesus, já quando esteve conosco, foi de uma simplicidade, de uma clareza e de uma transparência tão forte quando ele deixou a prece que no finalzinho a Cláudia fez conosco do Pai Nosso, que nós consideramos a prece ecumênica, nós consideramos a prece universal, nós consideramos a fala nossa com o Pai Maior. E se nós formos perguntar no nosso íntimo, quantos de nós, no momento que estava fazendo simplesmente a prece, eu falo simplesmente no sentido de ser algo assim natural para todos nós, a prece do Pai Nosso, parou para pensar em cada palavra ou em cada frase dita? Quantos de nós não paramos para entender que a conversa nossa com Deus, como esse capítulo do Evangelho nos fala, é a forma mais simples possível? Nós não necessitamos muitas e muitas vezes de falarmos, falarmos, repetirmos e muitas vezes até nos perdemos nessa conversa com Deus. Porque o Evangelho vem e nos fala: pedi e obtereis. Porque o Pai já sabe tudo o que a gente precisa, mas Ele precisa dessa conexão nossa com Ele. Ela precisa que a gente se coloque nessa situação que muitos podem falar de submissão, que seja, de respeito, que seja, de humildade, que seja. Mas existe para nós, pais, coisa mais íntima do que quando um filho chega e fala: Ô pai, ô mãe, eu queria muito falar com o senhor e com a senhora, eu queria muito dividir isso que está me angustiando, isso que está me amedrontando, isso que está me tirando a paz. Porque ainda sabemos, não colocando Deus nosso Pai, mas colocando nós enquanto pais aqui, imperfeitos que somos, que apesar de sermos pais, de termos gerado aquele espírito, nós não conseguimos saber todas as experiências, toda a história de vida que eles trouxeram de outras e outras caminhadas. E às vezes é importante que em todos os relacionamentos que nós sabemos que existe, na nossa caminhada evolutiva, verbalizar, comunicar, falar é importante para o entendimento.
Às vezes a nossa prece pode ser um silêncio, mas nós sabemos que ela é só o silêncio porque não está emitindo sons. Mas o nosso pensamento está dizendo tudo naquele silêncio que a gente está precisando desabafar, dividir com o Pai, passar para toda a legião de espíritos angelicais que assistem o nosso Pai Maior nesse trabalho de nos acolher, de nos proteger e de nos intuir no nosso momento de prece. E o Evangelho vem e nos fala assim, no item 22 do capítulo 27. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós mesmos pedirdes. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8. Parando agora só para a gente analisar tudo isso, eu fico trazendo agora o verdadeiro processo de evangelho na nossa evolução com relação à nossa encarnação. Quando a gente pensa na oração e lembra desse capítulo do Evangelho, que agora aproveitando, já começa tudo no nosso processo de convivência íntima um com o outro, de comunicação, e eu ia falar aqui ao invés de oração, ovulação, e lembrei que essa palavra também não pode ser perdida quando a gente já começa a imaginar o nosso processo para o reencarne acontecer nos corpos físicos que nos trouxeram. Eu fiquei imaginando que se a gente já tivesse entendido esse processo de oração, da ação em orar para pedir ao Pai sempre a sua eterna proteção, nós já iríamos entender que a nossa conversa com o outro, com o nosso próximo, também deve se pautar nesse processo de oração. Porque ali a gente percebe aquelas pessoas, quando eles escrevem nessa mensagem do Evangelho, os que fazem a oração, fazem a prece para que os outros vejam, ouçam, admirem e às vezes até despertem na pessoa que está fazendo, por ser uma prece que nos toca, por ser uma prece que nos emocione, não é esse o intuito principal do que nós focamos no evangelho de hoje da oração. Nós, na nossa fragilidade, não percebemos que às vezes esse é um processo de start na nossa vaidade. Daí ele vem logo em seguida e fala que na nossa conversa também com Deus, nós não devemos ser aqueles irmãos que repetem, 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 de forma assim, até automática e não natural e verdadeiramente do coração. Muitas vezes a mesma fala, os mesmos pedidos, como se o Pai Maior não entendesse o que verdadeiramente a gente necessita. E trazendo para o nosso convívio diário, para a nossa comunicação, muitas vezes a nossa oração com o outro é exatamente essa. A gente fala, 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 fala as mesmas coisas e não temos a sensibilidade para perceber que a nossa repetição não está sendo uma ação de união, uma ação de conexão entre nós e aquele outro que está convivendo conosco, seja um amor da nossa casa, do nosso lar, seja um amor do nosso trabalho, seja um amor da nossa convivência entre amigos, seja um amor até mesmo da nossa convivência online, porque eu achei uma graça até uma falar, eu não conheço pessoalmente
a Cláudia, mas a gente já tem muita afinidade desde a época da pandemia. Como eu não conheço nenhum dos irmãos aqui da casa que me convidou para estar aqui, né, Alfredo? Mas já amo de paixão, já tenho um profundo afeto, e eu falo amo de paixão porque muitas vezes as pessoas falam: ah, mas a gente nem sabe o significado do amor, a gente nem entende isso. Mas quem sabe nós falando isso com a verdade de um sentimento que às vezes até a gente desconhece, a gente não comece a conhecê-lo. E dentro desse processo da prece, nos é alertado para que ela seja feita num momento onde a gente se recolha ao nosso templo sagrado. E esse templo sagrado, muitas vezes a gente pensou que era um quarto onde a gente fechasse a nossa porta e ficasse em oração, e pode ser. Mas na nossa evolução hoje a gente já entende que nós fugimos muito do nosso contato interno com nós mesmos, de entrar nesse templo e olharmos para tantas e tantas experiências reencarnatórias que nós já tivemos, que são assim, muitas e muitas vezes emanados através das personas que nós trazemos, e eu já falei aqui nos evangelhos, que existem muitas, eu falo Jaqueline porque eu estou como Jaqueline, mas quantas e quantas vezes são personas que são identificadas por quem convive conosco e fala: nossa, hoje você está assim, hoje você está desse jeito, hoje você está dessa forma. Por quê? Porque nós não vamos passando por esses milhares e milhares e milhares e milhares de anos de encarnação, com muitos e muitos nomes, em muitos e muitos corpos, e perdendo o que a gente já aprendeu, e deixando o que a gente conquistou. Muitas vezes o que a gente conquistou ou o que a gente trouxe não são tão positivos pontos como deveriam, mas podem ser hoje pontos transformados. Esses dons divinos que nós muitas e muitas vezes enterramos, já chegou a oportunidade bendita de começarem a florescer, a dar frutos, a crescer, a multiplicar, a aumentar, seja a denominação que a gente dê. E que a gente sabe que nós só somos sustentados pela nossa fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda ou até menor do que ela. Mas nós sabemos também que é importante que a gente entenda que esse contato com Deus ele se faz através da oração. Porque muitas e muitas vezes nós ainda não paramos para pensar que Jesus já nos definiu claramente as características da prece, que ela é um processo íntimo nosso. Porque ele já falava que quando a gente entrasse em oração, e já falou lá em cima, quando eu li para vocês, que não era para todo mundo estar vendo, era para estarmos nesse segredo íntimo nosso, mas isso já falava de uma outra palavrinha que eu não me canso de dizer, do autoconhecimento, da gente entender que nós estamos aqui para viver com qualidade, não mais com quantidade. Jamais será a quantidade de palavras que falarmos que vai fazer com que aquilo verdadeiramente atinja o alto para que a gente alcance o que a gente precisa. O que a gente precisa colocar na nossa oração, nas palavras que forem ditas ou pensadas, é a sinceridade do nosso coração. É o merecimento que trazemos para a espiritualidade, para mostrar verdadeiramente o quanto nós necessitamos daquilo, e que se não for da vontade do Pai, que Ele também nos ajude a ter resignação, resiliência para entender que a vontade dEle é master, que a vontade dEle é maior, que muitas vezes, a partir do momento que eu não a aceito, eu estou sendo um filho ingrato, eu estou sendo um filho desobediente, eu estou sendo um filho que ainda não entendeu verdadeiramente o processo. E qual é o processo? O processo é reencarnar, aprender através do autoconhecimento, aumentar a sua bagagem enquanto espírito. Esse é o processo. E se colocar em todos os aspectos, aqui enquanto encarnado, única e exclusivamente na vontade de Deus. Aí vem muitas e muitas pessoas que estão aí pensando, pensando, pensando.
Ah, como é fácil ouvir e como é difícil executar. E eu vou bater de novo naquela tecla. O evangelho já fala: orai e vigiai. Por quê? Porque não é só orar para se conectar com Deus. É muito importante que nesta oração, neste momento de conexão com Deus, os nossos pensamentos estejam também sincronizados. Os nossos pensamentos não entrem em conflito com a nossa prece. Por isso do vigiai. Porque como tudo começa no pensamento e depois ele vira ato, orai e vigiai os pensamentos e consequentemente os nossos atos. Porque se nós continuarmos vivendo constantemente nesse processo de conflito, de continuarmos sendo incoerentes com aquilo que falamos, ou melhor, com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos e da forma como agimos. Nós transformamos o nosso processo de trabalho no autoconhecimento totalmente desconectado, até mesmo com ele. E nós ainda não entendemos que quando Jesus disse: Vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e até muito mais, ele já estava nos dando esse poder de trabalharmos de uma forma onde o universo, que é um servo nosso, porque nós somos filhos de Deus. E quando a gente já ouviu muitas vezes aquela frase dizendo: o universo conspira ao seu favor, nós nunca continuamos para pensar qual favor. Porque eu tenho que determinar para o universo aquilo que eu preciso, para que eu sinta que ele esteja do meu lado e não contra mim. E na grande maioria das vezes, somos nós mesmos que estamos contra nós. Porque se a gente não sabe pedir, como que a gente quer obter? Se a gente não entendeu ainda qual é o propósito de uma oração, como que a gente quer estar ligado, conectado a Deus e recebendo proteção? Não que nós não sejamos protegidos, nós somos. Mas o que acontece é que a gente vive tanto em desconexão que a gente não consegue sentir isso. A gente não consegue entender quantas e quantas vezes, usando até a palavra dos nossos irmãos evangélicos, que eles sabem falar, isso daí foi um livramento, né? E a gente fala, qual foi a minha reflexão sobre isso? Se eu falar aqui que nós deveríamos, ou melhor, devemos, porque deveríamos é futuro, então nós estamos falando sempre do presente. Nós devemos estar com essa conexão com o divino, ou seja, em oração ou em prece, constantemente. Vocês vão estar falando, meu Deus, eu não consigo. Porque a primeira frase para todos nós, quando nos é colocado uma reflexão, para a gente entender que nós não somos corpo físico só, mais do que isso. Nós somos um espírito ocupando um corpo físico. Nós vamos parar de continuar nessa distorção de valores, colocando o que não é o nosso propósito como sendo o nosso propósito. Eu já falei muitas e muitas vezes no Evangelho que aqui não é crime algum, pelo amor de Deus. Não é crítica alguma, pelo amor de Deus. Não é defeito algum, pelo amor de Deus. Cuidar da nossa saúde física. Tratar da nossa saúde física. Seja da parte física, seja da parte estética, isso incluindo alimentação, incluindo tudo. Agora eu só fico imaginando o quanto seria um poder, assim, seria uma alavanca assim absurda na nossa vida, se nós usássemos essa mesma preocupação com a nossa questão espiritual. Se formos perguntar aqui isso, daí eu quero deixar só para reflexão. Volto a dizer, não é crítica. Quem sou eu para criticar alguém? Mas vamos refletir.
Se vamos buscar a aparência física de uma forma mais bela, isso vai envolver questões alimentares, vai envolver procedimentos, vai envolver questão de peso, vai envolver questão de academia, uma série de coisas com rotinas diárias de no mínimo 60 minutos. E a pergunta que não quer calar, porque graças ao bom Deus, eu fui abençoada em fazer a minha escolha de encontrar a doutrina para carimbar, para tatuar o meu espírito. Porque mesmo tendo a plena ciência de que somos ser extremamente imperfeito, repleto de tantas e tantas e tantas e tantas falhas e extremamente comprometida com essas falhas, eu consigo ter uma doutrina que me acolhe e mais do que tudo, que me ensina que o Pai me ama incondicionalmente e que Ele sabe de todas essas imperfeições e eu ainda continuo sendo a sua filha amada, junto com todos vocês que aqui estão comigo. Eu imagino a alavanca que seria para a nossa existência se nos dedicássemos dessa mesma forma ao nosso espírito. Só 1 hora diária, 60 minutos, para ler o Evangelho, para estar em prece, para exercitar o aprendizado através do estudo, de palestras, de grupos de estudos, de Evangelho no lar. Será que nós estaríamos aqui num domingo tentando entender o que significa a frase que tudo começa com a oração? Porque para tentar entender o significado profundo da oração, é porque essa dedicação com o meu espírito eu não estou tendo. É porque eu ainda estou buscando a conexão com a espiritualidade de uma forma muito, muito, muito superficial, para não dizer vazia. E isso eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. A única coisa que não aumenta a minha responsabilidade na visão espiritual para mim, mas deve aumentar na visão espiritual, na visão material aqui, é que eu também não dedico esses 60 minutos para as questões físicas. É errado, porque eu também tenho que cuidar do meu corpo físico. Mas eu ainda escolho quando eu posso. E sempre nós podemos fazer essa escolha. Agora, eu disse quando eu posso, vocês devem ter pensado, mas por quê? Se a gente pode escolher, tem algum momento que a gente não pode? Vários momentos a gente se permite não escolher aquilo que está muito claro na nossa frente. Muitas vezes por egoísmo, muitas vezes por orgulho, muitas vezes por preguiça, muitas vezes por cansaço. Não digo cansaço físico, não. Estou falando cansaço de continuar sempre batendo na mesma tecla daquilo que não vai mudar. Mas você quer insistir. Você prefere perder 60 minutos do teu tempo batendo na mesma tecla do que buscando alimentar o seu espírito ou até mesmo cuidando do seu corpo físico, onde o seu espírito habita. E nós vamos percebendo que o tempo vai passando. As coisas vão acontecendo. E nós estamos numa encarnação, eu já com quase 57 anos, tentando entender o que eu posso fazer mais para que eu me conecte com Deus num processo tão forte, tão íntimo, que as coisas que acontecerem ao meu redor não interfiram tanto na minha paz de espírito. E muitas vezes essa interferência, ela se dá pelo medo,
ela se dá pela insegurança, ela se dá pela raiva, ela se dá pela amargura, ela se dá por uma série de fatores, pela inveja, ela se dá pelo ciúme, ela se dá por muitas e muitas nomenclaturas, que às vezes vão passando desapercebidas por nós, que às vezes nós vamos até dando outros nomes a elas, vamos renomeando-as, mas que a força, o impacto na nossa vida continua sendo o mesmo. E a pergunta reflexiva ou reflectiva, ou qualquer nome que a gente queira dar para a palavra reflexão, que vem a mim agora é: até quando, gente? Até quando? Até quando nós não vamos conseguir acordar de manhã e simplesmente falar: ai, Pai amado, que bênção eu poder estar aqui? Hora da ação. Acabei de agir agradecendo a Deus por este momento que eu estou vivendo aqui agora. Até quando a gente vai passar por uma encarnação vendo que tudo que nos acontece é a consequência? Nós só estamos passando pelo nosso plantio. Automaticamente não existe plantio sem colheita. E a gente quer plantar, 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 lançar semente no universo, com responsabilidade às vezes, mas muitas vezes sem responsabilidade, e não quer que a conta chegue. E não quer que tenha aquele momento onde vão bater na nossa porta e vão falar: tá aqui, olha aqui, ó, o que você plantou. Agora chegou a hora de consumir. E a gente vai falar: não, mas eu não quero. Quer. Porque não tem escolha. Porque não é Deus que está te impondo nada. É você que teve todo o livre-arbítrio de plantar aquilo que queria, quando queria, como queria, na hora que queria e com quem queria. Agora, muitos falam a lei do retorno, que seja. Causa, efeito, é o resultado. Quando são coisas abençoadas, maravilhosas, que fazem com que todos os nossos dentes apareçam, aleluia, gratidão. Mas quando são as provas, que as lágrimas descem nos nossos olhos, que o estômago dói de uma forma que só a gente sabe, que a cabeça explode como se caísse uma pena no chão, fosse o estrondo de uma bomba e você escuta. E aumenta a sua dor. Aí como você recebe? Com todos os dentes aparecendo, só que em oração, dizendo: Pai, me acolhe, Pai, me carrega, Pai, me sustenta, Pai, me ajuda, porque eu tô aqui humildemente te implorando e te mostrando que eu entendi que eu me equivoquei. Eu até achei que eu estava fazendo tudo certo, Pai, porque a única coisa que eu queria fazendo isso era ser feliz. E aquilo que eu sabia claramente que não era algo positivo, Senhor, na minha ignorância. Eu só queria que as pessoas sentissem a dor que elas estavam me causando. Mas agora, Senhor, como eu sei que nada é o acaso, que não existe vítima, que nós temos exatamente aquilo que merecemos, eu estou enxergando, Senhor. E por isso que eu estou em oração te pedindo.
me ajuda, me ampara, me protege e me guia. E mais do que isso, Senhor, eu também estou aprendendo que seja sempre feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. Ai, meus irmãos e minhas irmãs, como é tão simples a nossa vida, né? Aqui nesta encarnação e em tantas outras que ainda virão. Mas a dificuldade é importante que a gente entenda que ela está em nós. É nós que não permitimos que as coisas sejam simples. É nós que não permitimos que as coisas aconteçam. Ainda somos aqueles filhos e filhas de Deus que querem viver uma vida onde tenhamos controle sobre tudo e sobre todos. Como diria a moçada, não rola. Não rola, porque não é este o nosso processo de aprendizado. A única coisa que a gente tem que entender a cada evangelho, a cada encontro, a cada momento de união, é que nós temos duas palavrinhas tão pequenas e mágicas, e eu falo mágica no sentido lúdico de transformação na nossa vida, que é a fé e a oração. Estão juntas, juntinhas. Fé em Deus sempre e em nós que somos sua criação. E a oração, a conexão com o divino. Isso é ofertado a todo filho de Deus que aqui está. Só que a gente não faz uso dessa oferta. Nós não fazemos uso desse presente. Nós não fazemos uso dessa bênção divina. A gente ainda continua naquele mundinho pequenininho, naquele montinho de problemas, que na grande maioria das vezes eu também já falei no evangelho. Eu acredito que tenha sido até aqui na casa, não me lembro. Mas se não falei, vou falar, e se falei, vou repetir. Não existe problema. Problema é criação da nossa mente. Ai, Jaque, você tá louca. Você surtou. Só podia ter surtado para falar um absurdo desse. Mas é verdade. Nós sofremos por aquilo que estamos passando. Nós sofremos por aquilo que nós achamos que ainda vamos passar. Nós sofremos por aquilo que a gente acredita que está acontecendo e que logo a gente vai ficar sabendo. Nós sofremos por aquilo que a gente tem certeza que o outro está pensando de nós ou falou de nós. Nós sofremos por aquilo que a gente tem mais do que certeza que fizeram para nós. E quando a gente vai descobrir, a única coisa que aconteceu foi uma grande falta de comunicação. Ai, Jaque, mas como que você fala isso de uma doença? Como que você fala isso de uma traição? Como que você fala isso de alguém que me feriu profundamente? Papapá, papapá, papá. Eu sempre falo. Refletir não é refletir sobre o que está acontecendo aqui agora. Refletir é pensar lá no passado. É voltar. É começar a fazer uma rebobinação da nossa vida e lembrar onde tudo começou. Ou pelo menos onde a gente acha que tudo começou. E desde lá, e a gente sabe, tem psicólogos aqui nos assistindo, que já dentro do ventre, os nossos filhos e filhas já sentem tudo. Isso eu estou falando numa questão assim psicológica. Se a gente for levar mais a fundo a questão reencarnatória, nós vamos ter muito mais coisa para falar. Mas colocando já a partir daí, a gente sabe já que o bebê sente tudo. A gente sabe que muitos e muitos dos nossos filhos que hoje fazem terapia, ou até mesmo nós que fazemos, quantas coisas nos são trazidas que a gente nem lembrava, ou que a gente tinha dado uma outra interpretação. Agora imaginemos aqui agora. Nesse processo hoje de evangelho, onde nós estamos descobrindo que tudo na nossa vida se inicia através da oração.
que nada mais é do que nos ensinar a nos conectarmos com o divino, para entendermos que na nossa vida a gente só tem bênçãos. Ai, já que na minha vida não tem só bênção, não. Na minha vida só tem tragédia, na minha vida só tem coisa ruim, na minha vida tem muito poucas bênçãos que são tão poucas que eu nem consigo falar perto do emaranhado de coisas que acontecem na nossa vida. Tudo começa na oração. Esse é o nosso primeiro aprendizado de gratidão, pois somos filhos e filhas ingratas, sim, porque recebemos e não valorizamos o pequeno, para entendermos o quanto valoroso é o maior, que é o fato de nós sermos filhos de Deus e estarmos aqui reencarnados. E mais do que isso, eu coloquei pequeno aqui e fui equivocada, porque eu não quis dizer pequeno no tamanho, mas eu quis dizer no natural. E, por exemplo, o fato da gente já estar aqui hoje já era um processo de oração para nós, na nossa consciência. Porque poderíamos pensar em termos de bênçãos. Quantos irmãos não estão podendo estar aqui conosco? Por uma série de situações, que são escolhas deles? São. Mas que estão em condições muito mais difíceis do que a nossa. Estamos aqui. Então já é um processo de gratidão. Então, tudo começa na oração, já é a cartilha do nosso aprendizado, porque nós vivemos, como eu já disse, muito mais desconectados do que conectados com o divino. Então, essa cartilha de aprendizado para o nosso autoconhecimento já começa exatamente aí. Porque nós ainda não paramos para dar um valor devido à nossa conexão com Deus através da prece. Quantas pessoas aqui já não me disseram que a hora que eu faço o trabalho espiritual às 22 horas, ai, desculpa, eu dormi, eu estava tão cansada, eu não consegui fazer a minha prece. Só que é um alerta para perceber que nós estamos continuando ligados no automático. Porque nós não conseguimos nem coordenar o nosso corpo físico para saber que exatamente às 22 horas ele está convidado a ficar acordado por somente 15 minutos, para eu estar em conexão com o divino e pedir a proteção para o meu sono, para a minha noite. Porque eu sei que a partir do momento que esse corpinho se desligar, o meu espírito, o meu pijaminha aqui com fio, vai para o plano espiritual e vai continuar um trabalho que estava tendo enquanto estava aqui fisicamente, só que agora em outra dimensão. Nós não trabalhamos isso. Então não é achar que todos nós, cada qual, podemos e fazemos a oração e estamos conectados com o divino. Às vezes você só faz a oração. Mas o que Jesus nos alerta? Sempre. A intenção, a sincronia entre você e o Pai. A conexão, ela pode ser, como ele disse, com poucas palavras, mas elas têm que ser transparente e verdadeira. Então, meus amores, nós já estamos chegando ao fim. E eu queria falar tanto, 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 tanto sobre tantas coisas que nós temos de bênçãos nessa vida, para que a gente não se foque mais na dor do joelho, no problema do trabalho, na dor de uma traição, numa mentira, num abandono. Porque nós temos a certeza absoluta que, por mais que a gente ainda não tenha aceitado essa verdade, mas ela existe. O nosso compromisso sempre vai ser entre nós e Deus. É individual. Nós vamos ter famílias, nós vamos ter filhos, amores, amigos, maridos, esposas,
netos, netas, bisnetos, bisnetas, não importa a denominação que a sociedade dê para os nossos amores, para as pessoas que convivem conosco, mas a evolução nossa, o compromisso nosso em alcançarmos a perfeição é individual. Nós não podemos passar isso para ninguém e nem receber isso de ninguém. Não podemos mais viver aqui, vivermos nesse planeta como verdadeiros robôs, como verdadeiros zumbis, onde a gente acorda, trabalha, come, trabalha, come, dorme, no dia seguinte acorda, dorme, no dia seguinte levanta, e assim vai indo. Cada processo que a gente vivencia desse, é importante que esteja presente a nossa parte espiritual. E a pandemia foi uma lição muito grande, no sentido de nós não termos mais aquela desculpa que a gente tinha, de não conseguir mais buscar a Deus porque eu não posso sair de casa, ou porque o meu esposo, ou a minha esposa, ou o meu companheiro, ou minha companheira, ou o meu amor, ou não importa a denominação que a gente dê, comunga de outro credo, tem outra visão do espiritismo, não aceita isso ou não aceita aquilo. Hoje nós temos tudo aqui. Óbvio que a gente está junto se abraçando, conversando. Quando a gente pode, isso é imprescindível. Como diria Carlos Eduardo, um grande amigo meu que já está na pátria espiritual. Nós não abraçamos corpos, nós abraçamos almas. E eu sinto isso muito forte. E eu diria além, Carlos Eduardo, nós não abraçamos alma, nós estamos aplicando passe. Com um sorriso, com um abraço, com o tocar nas mãos, com o tocar no cabelo, com o olhar, com o falar, com o ouvir. Então, como nós somos evangelho pleno, independente do nosso grau de evolução e das nossas imperfeições. Até quando nós vamos aguardar o chamado? E eu sinto lhes dizer, o chamado já veio faz muito tempo. O chamado já veio com o irmão Jesus Cristo. E a gente está aqui ainda pensando. Como que eu posso começar? Como que eu posso fazer? E eu diria, pense mais no tempo que você tem daqui para frente. O passado já foi. E pense mais no tempo que você tem daqui para frente hoje. Porque amanhã, só Deus. E que a gente possa já terminar o evangelho de hoje em prece. Entendendo verdadeiramente que tudo começa na oração. Tudo que nós formos fazer nessa existência, vamos orar. E a oração ela pode ser feita de qualquer forma, desde que a intenção seja de conexão com Deus. Hoje eu quero falar com Deus. Já começou a sua oração. Então eu quero aproveitar agora, pedir licença para a Thelma, para fazer uma oração junto com vocês, meus amores, minhas queridas, meus queridos, companheiros e companheiras de uma jornada evolutiva, que eu posso passar muitos e muitos anos sem entender o quanto vocês são generosos, afetuosos e carinhosos com esse espírito que aqui vos fala. Porque eu sempre vejo e recebo de vocês tantas energias positivas e consigo entender o quanto que eu tenho que me transformar, o quanto que eu tenho que ser muito melhor para ser digna do carinho, do respeito e do afeto que vocês me ofertam constantemente.
Hoje eu ainda posso, através da oração, me sentir mais e mais ligada a vocês, porque através dela eu consigo de coração transbordar o que eu sinto por tudo que vocês me fazem, porque vocês emanam através dos pensamentos as energias que eu preciso para continuar firme e forte. Tanto é verdade que eu fiquei aqui por 1 hora sentada e eu não senti absolutamente nada, nem sequer uma queimação que pudesse denominar como dor, perto do que eu senti no dia de ontem. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos, entrar mais ainda no mais profundo, íntimo de cada um de nós, aonde habita a nossa centelha divina, aonde nós estamos verdadeiramente sentindo a presença do nosso Pai Maior, através do nosso anjo da guarda, que se posiciona bem próximo de nós, para estar nos fortalecendo neste momento único. Pois esta oração não será um momento apenas de agirmos dentro de nós, mas de emanarmos essa energia a todos aqueles que estão juntos conosco em pensamento, a todos aqueles que estarão posteriormente assistindo esse evangelho e recebendo essa mesma potencialidade de energia, de gratidão através da nossa oração. E a todos aqueles que sentirem por algum momento essa energia fluindo, emanando, viajando por todo este universo, pois somos todos um. Somos a prova viva do amor que nos une, que faz com que o Pai saiba exatamente tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que necessitamos e tudo aquilo que ainda iremos nos transformar no decorrer do nosso autoconhecimento. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por a mais esta manhã abençoada, esta manhã em oração, esta manhã que nos ensina que todo o início do nosso acordar, do nosso despertar, do nosso ser, já é este processo de oração. Que nesta manhã, Senhor, todos os lares íntimos espirituais e todos os lares materiais que recebem esses espíritos, onde esses espíritos estão. Nós te agradecemos por termos este canal através da inteligência humana que nos faz cada vez mais entendermos o nosso compromisso espiritual. Abençoados e abençoadas sejam todos os tarefeiros encarnados e desencarnados desta casa, que já traz luz no seu nome, que já traz poetas que falam da doutrina, que falam de amor, que falam de respeito. Esse acolhimento, esse processo único de nos sentirmos uma família universal. Abençoa, Senhor, aos tarefeiros encarnados e desencarnados da nossa casa, do nosso GBEM, que constantemente nos acolheu,
nos acolhe e nos acolherá, porque essa é a proposta de amor do Pai. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, já disse Jesus. E tudo o que foi dito pelo Mestre foi a pedido do Pai. Que a nossa oração, a partir de agora, Senhor, seja o conforto constante e o alimento presente ao nosso espírito. E que a tua paz, em todo o dia de hoje, resplandeça a todos aqueles que, de forma muito generosa, carinhosa, respeitosa e principalmente cristã, tiveram a paciência em me ver, em me ouvir, e eu peço de coração, em poder sentir as energias que emanam de mim agora, agradecendo a Deus, em especial aos dois espíritos que eu trouxe ao mundo, que eu disse no início do Evangelho, e que me acolhem tanto, me socorrem tanto, e me permitem estar neste mundo, sendo livre e podendo, mesmo diante das minhas imperfeições, servir a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, chegam até mim. Deus as abençoe, Amanda e Luísa, as fortaleça e as deem cada vez mais saúde espiritual, mental e física, para continuarem também levando a doutrina, a boa nova, como o exemplo que eu e o João Batista queríamos deixar a elas, para que elas possam lembrar de tantas e tantas bênçãos que nós recebemos e que, por mais que eu ainda agradeça, os agradecimentos não são suficientes para o infinito amor de Deus por cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, meus amores, meus queridos e minhas queridas, gratidão.